aí, como vocês estão? Gente, eu vou pedir desculpa pela minha voz se falhar em algum momento, se eu dar aquela... Porque fui na Bienal e acho que todo mundo que eu conheço, que eu falei, foi pra Bienal e ficou doente. Já fiz testes, não estou convidada, realmente o que atacou foi a rinite, junto com sinusite, junto com gripe, junto com resfriado. Enfim, semana passada eu não tava nem falando, mas agora eu tô bem. Eu tentei esperar pra ver se eu conseguia voltar ao normal, tanto o nariz como a voz, mas vamos assim mesmo, né? E vamos falar de um livro que, se eu pudesse definir ele numa frase, seria que a perseverança vale a pena. Vamos falar hoje de O Apartamento de Paris, da Lucy Foley, que foi lançado agora. Ele é um livro super recente, eu comprei ele na Livraria Leitura, dia 14 de junho, lá chegou antes, mas o lançamento oficial pela Amazon Submarino foi no dia 27 de junho. Mas bora pra resenha, que esse livro me fez morder a língua. Bora. Bom, gente, no livro, ele vai se passar toda a história em Paris, e teremos vários personagens aí, e não dá pra falar que são personagens de segundo plano, são, assim, personagens principais quase, né? A Jess, que é o foco, na verdade, quase do livro, a gente tem a informação que ela tem uma vida meio inconstante, né? Nunca conseguiu se fixar no emprego, é um pouquinho encrenqueira, passa muitas dificuldades há muito tempo. A gente no começo não sabe o que aconteceu com a mãe, o que aconteceu com o pai. Nós só sabemos que ela precisava de um tempo para se restabelecer e pediu a ajuda do seu irmão Benjamin, para ela se hospedar lá no apartamento dele, com ele em Paris, por um tempo e tal. E o Benjamin fala, beleza, pode vir, né, pode ficar aqui. E no começo do livro, o Benjamin, ele tá ligando pra Jess. E ele fala, ó, quando você chegar é só apertar o interfone. Eu não lembro se ele fala o apartamento, né, nesse telefone, mas eu acho que ele fala, tipo, o apartamento é o número 3, eu vou estar te esperando acordado. E aí, no fundo da ligação, né, é passado pra gente que ele fala assim, alguém abre a porta do apartamento dele. Isso a gente já tem uma informação. Se alguém abriu a porta, se não houve barulho de arrombamento, logo é uma pessoa do convívio dele, né? E aí a gente ouve na ligação, né? A gente tá lendo que na ligação ele fala assim, o que você tá fazendo aqui? O que é isso? E a ligação cai. É isso que rola. E aí a gente pensa, ok. E aí a Jess chega lá no apartamento. E ela já relata pra gente, o próprio livro também, que tipo assim, eu não sei como chamar isso, porque é um prédio, só que é um prédio de poucos andares, tá? Sei lá, um prédio de 6, 7 andares, sabe? Prédio pequenininho assim. E ela relata o pátio do prédio, que tem todo um aspecto e uma energia meio estranha, meio esquisita, assim. A rua também. Mas enfim, ela chega lá, né, no apartamento do Ben e interfona pro apartamento dele, porque ele sabia que ela ia chegar naquele dia, ele sabia que horas ela ia chegar. E quando ela toca o interfone, ninguém atende. Ninguém. E ela insiste, 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 ela fica lá uma vida e ninguém atende. E aí vai rolando toda a história, e esse livro, e eu acho que é bem do perfil da Lucy Foley, cada capítulo, ele vai falando de um personagem e vai colocando esse personagem na situação. Então a gente tem a Mimi, a gente tem a Sophie, a gente tem o Jacques, que é marido da Sophie, a gente tem o Anthony, a gente tem o Nick e tem a Concierge nesse rolo todo. E
todo momento, todos esses personagens, eles vão ficar sendo citados. Então, um capítulo fala da Mimi, o outro seguinte é da Sophie, o outro seguinte é do Nick, e assim vai. E no intermédio desses capítulos, a Jess fica entrando. Por quê? O que acontece, gente? O Ben desapareceu. Vai acontecendo situações e ela, enfim, consegue entrar no prédio. A concierge o tempo inteiro, que é uma senhora, vê que ela tá tentando entrar no prédio, não ajuda ela. É tipo assim, a concierge parece uma estátua lá dentro daquela portaria, só fica observando as coisas. E a gente tem a sensação que a concierge não quer que ela consiga entrar dentro daquele prédio. E a gente também tem informação a todo momento que aquele prédio é um prédio amaldiçoado, e todo momento também as pessoas ficam falando, o Benjamin no passado. Ninguém fala dele no presente, sabe? É sempre, ele tinha, não sei o quê. E é muito contraditório os relatos, assim, das pessoas em relação ao Ben, porque a gente tem a imagem dele, né? Porque a gente, enfim, não conhece exatamente ele, que ele era uma pessoa muito sedutora. E sedutora, assim, em todos os sentidos. Além dele ter uma simpatia nata, ele tinha o dom da comunicação, então qualquer pessoa que ele quisesse, ele conseguia conversar, ele conseguia encantar, ele conseguia fazer a pessoa ficar interessada nele, fora que ele tinha a beleza física também a seu favor. Só que aí a Jess, ela tá em Paris, ela não sabe falar francês e dá um pouco de agonia, preciso confessar esse livro, porque tem muita palavra em francês, assim, sabe? Que os personagens ficam falando o inglês, porque o livro é americano, e o francês. A gente até consegue fazer um curso express de francês nesse livro, porque tem muita palavra em francês, muita expressão em francês, e isso me incomodou um pouco. Bom, vou partir para uma opinião minha pessoal, porque talvez seja a sensação de vocês lendo esse livro, e é muito relativo. De novo, gente, leitura e livro é muito relativo. Tem livro que eu posso amar e você vai detestar e vice-versa. Digo isso porque a Dre, uma seguidora lá do Operandi, vou estar deixando o Insta do Operandi pra você nos seguir lá, tá? Porque eu passo o dia fazendo stories. Ela começou a ler quase ao mesmo tempo que eu. E assim, enquanto ela já tava na página 120, eu ainda tava na página tipo 60. Eu empaquei muito nesse livro no começo, muito, muito. Tipo, cada página que eu lia era um sofrimento, eu queria largar, porque eu não tava conseguindo ver conexão na história, sabe? Se eu não me engano, o livro que eu larguei da Lucy Foley foi A Lista de Convidados, ou foi o da Festa? Tem um que é da Festa, O Convite. Não lembro, gente, mas é um aí que é super famoso da Lucy Foley. Porque é o meu primeiro livro dela que eu realmente termino. Porque esse outro que eu tô falando pra vocês, que eu esqueci o nome, era a mesma coisa. Era tanto personagem o tempo inteiro que eu não sei o que. Quando foi na página 80, eu larguei o livro e não consegui mais. E aí eu peguei esse e falei, parece que é negócio da Lucy Foley mesmo. Ela não consegue manter um personagem, tipo, o livro inteiro e a narrativa num personagem. Ela tem que colocar 300 mil personagens e a narrativa em 300 mil personagens. Só que, o que me incomodava? Não tava fazendo link, sabe? Ficava muito espaçado. Pra mim, toda aquela informação que passava nos capítulos parecia enrolação. Eu tenho desespero de livro que enrola, que nem o Sanatório que eu falei pra vocês. E aí, a Dre falou pra mim, Má, insiste no livro. O livro é sensacional, você vai ficar de cara. Continua lendo, continua lendo. Eu falei, meu Deus do céu. Beleza, eu falei, bom, que demore uma vida pra eu ler o livro, eu vou acabar o livro. Questão agora de honra. E foi muito engraçado, porque eu postei lá nos stories do Operandi, eu acho que na quarta passada, ou na quinta, que cada página desse livro era uma lágrima, de sofrimento pra ler. E é horrível ler assim, né? Quando você lê e fica vendo o número de páginas, é o pior tipo de leitura. E quando foi no domingo, eu estava na página 148. E aí eu falei pra galera que eu ia ler, isso era domingo de manhã, 10 horas da manhã, esse domingo. Falei, vou ler um pouco esse livro. Passou uma hora, eu falei, eu não consigo mais largar o livro. Eu queria terminar o livro hoje, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque falta 135 páginas, que o livro tem 330 e poucas páginas.
Gente, o meu domingo foi baseado em ler esse livro. Eu acabei o livro no domingo, eu li cento e poucas páginas. Assim, eu não conseguia parar de ler pra saber o que ia acontecer. Porque a partir, literalmente, da página 150 até o final, tudo começa a fazer sentido. Porque assim, né, a paciência é inimiga da perfeição e também de qualquer outra coisa. Eu não tava com paciência pra esperar porque que tudo aquilo tava sendo falado, né? E a partir da página 150 começa tudo a fazer sentido. A Jess começa numa investigação, porque a primeira coisa que a gente começa a se perguntar, né, quando acontece casos assim na vida real, tudo, é por que essa pessoa desapareceu? É muito interessante que nesse livro existe um negócio lá eu não sei se é real, tá? Isso, eu não fui atrás. Mas no livro é falado que lá na França tem um negócio de, tipo, direito de desaparecer. Que as pessoas, elas simplesmente querem desaparecer. Não que houve um desaparecimento devido a algum crime, entendeu? Eu achei isso bem peculiar. E a gente se pergunta por que essa pessoa. Ela tinha algum inimigo? É a primeira coisa que a gente tem que perguntar. Ela tinha alguma desavença? Você tem que começar por algum lugar a investigação de qualquer coisa, né? Você tem que ter um ponto de partida. E geralmente, em casos de desaparecimento, o ponto de partida é se perguntar por que essa pessoa teria motivos ou para fugir ou para alguém fazer essa pessoa desaparecer, né? E a Jess começa a se perguntar, ela consegue entrar no apartamento do Ben. Ela não tinha chave, não tinha nada. O Ben ensinou pra ela, quando eles eram mais novos, a destrancar portas com... Sabe que nem a gente vê em filme? Então, assim... E ela entra e o Ben tem um gato e ela vai achando, assim, algumas pistas durante a estada dela lá. A história parece que dura um mês, mas parece que, assim, são dias, assim, sabe? Que ocorre da chegada da Jess até o desfecho final do livro. E ela vai achando algumas coisas assim. E o Ben, ele era jornalista barra escritor. E ela consegue, descobrindo lá, no apartamento dele, mexendo nas coisas, uma pessoa chamada Tel, que era tipo o editor-chefe, assim, do jornal para onde o Ben trabalhava. E ela se encontra com o Tel. Ela consegue se encontrar com o Tel. E o Theo fala pra ela que o Ben estava investigando um possível caso de uma repercussão muito grande, mas o Ben não teve tempo de falar pra esse Theo o que seria o furo investigativo, né, que ele fez. E aí dá um estalo em todo mundo, no leitor, na Jess, tipo assim, então, provavelmente o Ben desapareceu por causa dessa investigação que ele estava fazendo. Mas que investigação que ele estava fazendo? Porque o Theo não sabe. A Jess menos ainda, porque por mais que eles sejam irmãos, eles não eram próximos, isso é relatado. E mais pra frente do livro, a gente sabe que a Jess teve uma vida muito sofrida, que quando o pai dela deixou, né, eles, e a mãe tirou a própria vida, o Ben foi adotado por uma família, e ela ficou assim, em lares adotivos, assim, rolando, sabe? Por vários lares temporários. Nunca ninguém adotou ela, então ela teve muito que se virar durante a vida toda. Então ela já foi garçonete, ela já fez de tudo um pouco. E ela começa a ficar desesperada, porque ela tem certeza que aconteceu alguma coisa com o Ben. Porque ela liga pro celular dele e não atende, manda mensagem e, tipo assim, ele tava esperando por ela. Então, realmente aconteceu alguma coisa com ele. E a partir do momento que ela entra no apartamento dele, todo momento ela fala isso. Eu sinto que aconteceu alguma coisa com o meu irmão. A morte da mãe dela é relatada pra gente bem lá pro final do livro. É bem triste, a mãe dela ficou muito depressiva depois da partida do pai deles. E não quis mais saber de nada. Ela até tentou, sabe, levar a vida pelos filhos e tal, mas é assim, ela cansou de tentar. A Jess fala literalmente essa expressão no livro em relação à mãe dela. Que a mãe dela cansou de tentar. Essa resenha vai ficar gigantesca, porque esse livro não tá aparecendo, mas ele vai ficar polêmico a partir de agora, tá?
Então, assim, mais uma vez, tenham paciência, porque eu juro que sempre que eu falar pra vocês terem paciência é porque eu vou fazer valer a pena, tá? Os minutos. Bom, a gente sabe que há um segredo rondando entre todos os moradores desse prédio. Isso é um fato. A gente só não sabe até então o quê. Mas é assim, a Sophie, que é a que mora na cobertura, ela tem algum segredo e tem um chantagista durante a história inteira que fica pedindo dinheiro pra ela em troca de silêncio pra não revelar quem ela era. E ela fica pagando esse chantagista. A Mimi, a gente... Porque o livro vai pro presente e passado. Presente e passado, além de ficar alternando os personagens, a gente claramente percebe que a Mimi se apaixonou pelo Ben, mas não se apaixonou num sentido saudável, e sim totalmente doentio. Pra mim foi muito marcante uma parte que ela entrou no apartamento dele, obviamente sem ele estar, e ela começou a andar pelo apartamento dele, foi no banheiro e viu que tinha os pelinhos da barba que ele tinha acabado de fazer. E ela fala que ela pegou os pelinhos da barba e comeu, tipo, como se fosse ter ele com ela. É totalmente doentio. O Jacques, que é o marido da Sophie, a gente sabe também que ele é um homem muito rico e que viaja muito o tempo todo. Ou seja, a Sophie fica sozinha muitos dias, por um longo período. O Anthony, ou eu não sei como pronunciar o nome dele, enfim, ele é um traste que só sabe beber e arrancar dinheiro do pai. É o que ele faz. E o Nick é aquele personagem que a gente não sabe se é o bonzinho dissimulado ou se ele é sonso. A gente não consegue definir isso muito logo. E a concierge, a gente sabe que ela sabe o que tá acontecendo no prédio com todo mundo, só que ela não abre a boca porque ela tem muito medo. E aí instiga a gente. Medo do quê? De quem, né? Bom, a partir de agora vai ter muitos spoilers, tá? Muitos. Mas se você não quiser ouvir o spoiler, vai pro final do vídeo e bora. Bom, o primeiro spoiler gigantesco que eu tenho pra falar pra vocês é que a Jess consegue descobrir, e ninguém fala isso em momento nenhum da história, a Jess consegue descobrir que todo mundo lá é uma família. E também descobre uma coisa que é, aí sim, o ponto-chave do livro. Na carteira do Ben, que inclusive estava no apartamento, ou seja, ele desapareceu sem a carteira, ela achou um cartão que não tinha número, não tinha nome, não tinha nada, só tinha um símbolo tipo fogos de artifício. E ela mostra isso pro Theo, né, pro cara lá. E o Theo investiga, liga pra ela e fala, ó, me encontra hoje em tal lugar e você tem que se vestir de forma, tipo, formal. Só que a Jess, assim, não tinha R$1, coitada, pra cair no meio da rua. E ela se vira com o que tem lá, e aí quando ela se encontra com o Theo, ele fala, não, isso não serve. Ele pega umas roupas de uma ex-namorada que tinha na casa dele e veste a Jess. E aí ela fala, pra onde a gente tá indo, pra onde a gente tá indo, e ele fala, calma, você vai ver, você vai ver. Eles chegam num lugar lá, todo chiquetoso, eles sentam numa mesa no fundo, e começa a acontecer um show, né, de umas mulheres quase totalmente desnudas, dançando, tal. Um negócio meio macabro, meio esquisito, elas com umas roupas pretas, todo mundo tem que vestir um tecido no rosto, é tipo uma máscara. Todo mundo que entra nesse lugar, ou seja, você não consegue literalmente ver quem é quem. Só que ela consegue identificar que algumas pessoas que estão lá dentro, ela tem a leve sensação de já ter visto. E principalmente uma das dançarinas que desce por um aro no palco. Quando esse show acaba, eles tentam chegar até o camarim dessas dançarinas, né, pra questionar, porque afinal, esse cartão e esse local, né, veio do Ben, né, estava na carteira do Ben. E eles não conseguem, eles são retirados pelo segurança do local, e uma das dançarinas lá desse lugar misterioso vai falar com eles, né, e
qual a surpresa do Theo e da Jess saber que o Ben estava tentando ajudar essa menina? Bom, o Theo e a Jess ficam o tempo todo tentando fazer ela falar pra eles o que tá acontecendo, essa dançarina. Aí conseguem convencer ela a ir até um café pra conversar com eles. E aí ela fala que ela só vai dar informações à base de dinheiro. O Theo vai pagando e ela vai falando. E ela fala que lá é um lugar onde elas são pagas pra fazer aquele show, mas que na verdade o negócio acontece mesmo depois do show. Ainda bem que eu não dei um outro spoiler sem querer. O que acontece, gente? É descoberto pela Jess que essa família, que eu não sei pronunciar o sobrenome da família, que tem todos esses integrantes, né, do livro, eles supostamente são, assim, donos, eles não, né, mas o Jax, que é o patriarca da família, é o dono de uma empresa de vinhos lá. E esse lugar das dançarinas, os clientes vão lá e falam: ah, hoje eu quero tomar vou falar, por exemplo, se o nome do vinho chamasse, sei lá, Pata Negra. Hoje eu quero tomar um Pata Negra. Ele não estaria falando exatamente do vinho, e sim é um código para fazer com as garotas o que determinado vinho queria significar para determinado ato. Vocês conseguiram entender? As dançarinas eram garotas da noite, de forma ilegal, e pro negócio não ficar tão escancarado, os clientes após aquele show lá, os clientes VIPs importantes, eles ao invés de falarem qual serviço sexual, eu falo assim pro YouTube não censurar, qual serviço eles queriam, eles falam o vinho e o nome do vinho significa o que eles queriam fazer com qual garota, e assim, dependendo do quanto eles pagavam por determinado vinho, eles podiam fazer o que eles quisessem. E o Ben tava tentando ajudar essa menina, e ela tinha falado tudo isso pro Ben. E ela falou, o Ben falou que ia me ajudar e ele sumiu. E aí a Jess fala, não, ele não sumiu, ele desapareceu, aconteceu alguma coisa com ele, a gente tá tentando entender o que aconteceu, né, com ele. Então a gente já tem uma informação bombástica aí, que o Ben descobriu, né, um funcionamento ilícito dos negócios da família do prédio que ele morava. E aí ele desapareceu, né? Não precisa de muito depois disso pra gente sacar o que aconteceu. Só que a gente acha que sacou o que aconteceu, mas não aconteceu. Assim que eles terminam de falar com essa dançarina, o Theo e a Jess, eles são... não é nem abordados, não. Eles são, assim, literalmente presos. O Theo, ele é preso por uma prova plantada e por um detetive que eu, né, não falei pra vocês, mas o Nick, ele tenta, o Nick é o Nicholas, ele tenta ajudar a Jess a achar o Ben, e aí supostamente ele vai até uma delegacia com a Jess e fala com um detetive lá, que é muito difícil de pronunciar o nome. E adivinhem qual é a pessoa que está prendendo o Theo com a prova plantada? Esse detetive. Ou seja, tudo tava sendo, tipo, uma farsa e armado desde o começo. E a Jess vai percebendo isso. Ela consegue fugir, o Theo pede pra ela sair correndo. E aí ela consegue fugir e não é presa. E aí tudo passa a fazer sentido, porque vai falando do passado. E a Mimi, quando ela entrou no apartamento do Ben, ela tenta entrar no laptop dele. E bizarramente ela consegue descobrir a senha de uma forma que eu achei, tipo, muito rata e fiquei abismada. E no laptop, ela lê toda a matéria que o Ben tava escrevendo sobre a família dela. E ela não sabia do podre que, na verdade, o pai dela estava envolvido. Porque, na verdade, o dono de toda essa rede de prostituição era o pai dela, era o Jax. E ela não queria aceitar aquilo. E ela falou com o Nick. Isso tudo, gente, acontecendo antes do Ben desaparecer. Ela foi falar com o irmão e o irmão abriu a boca pro pai. O pai foi tirar satisfação com o Ben, só que... agora vocês vão ficar chocados. Nessa história, temos 3 pessoas apaixonadas pelo Ben. Isso mesmo. A Mimi, a mãe da Mimi, a Sophie, e o Nick.
E a Sophie chegou a ter relações com o Ben várias vezes. Inclusive, uma dessas vezes, a Mimi estava escondida no apartamento do Ben e presenciou isso. É doentio tudo que a gente começa a descobrir. O que acontece, gente? A Mimi, ela teve, tipo, estresse pós-traumático. Então, a memória dela dos fatos ficou totalmente comprometida. Só uma pessoa sabia exatamente tudo que aconteceu, e essa pessoa era a Sophie. Vamos, tudo ao que interessa agora, eu vou explicar tudo pra vocês. Tem muita coisa a ser explicada. Me perdoem o tamanho do vídeo, tá? É assim. A Mimi, ela tava no apartamento dela quando viu o pai entrando no apartamento do Ben com a garrafa pra tirar a vida do Ben, já que o Nick tinha falado pro pai que o Ben tinha descoberto, né, o que descobriu. A Mimi foi até o apartamento do Ben e tirou a vida do próprio pai pra defender o Ben. A Sophie chegou nesse negócio todo, nesse bololô, viu a filha cheia de sangue, viu o marido lá sem vida, viu o Ben quase sem vida também, pegou o corpo do marido dela, que eles não tinham, na verdade, a Sophie, qual que era o segredo da Sophie? Ela era dançarina desse lugar. E aí o Jacques se apaixonou por ela por ele, e ele tirou ela dessa vida e ela virou uma dondoca. Era esse o segredo que ela tinha, que a pessoa tava chantageando ela, que eu vou falar pra vocês já quem era. E aí, o que acontece? Ela não sentia nada pelo Jacques, na verdade, né? Era por interesse. E ele, por ela, não por interesse financeiro, obviamente, mas por outros interesses. Ela pegou e ela falou, bom, eu vou ter que ter a ajuda do Anthony e do Nick, né? Mas como que eu vou fazer isso sem falar que é o pai deles que tá aqui sem vida? Ela pegou o celular do Jacques, desbloqueou com o rosto dele e começou a se passar pelo Jacques pro filho, né? Pros filhos do Jacques, como se ele tivesse numa viagem muito longa. E aí, ela falou que pros meninos que, na verdade, naquele lençol que tava enrolado e que ela pediu pro Nick e pro Anthony enterrarem no pátio, era o Ben, só que na verdade não era o Ben, era o pai deles. Por que tudo isso é descoberto? Porque quando o Nick entra aonde a Jess tá e tá com o corpo dele, a Sophie não fica impactada que o Ben tá vivo. A Mimi fica, o Nick fica, todo mundo fica, mas a Sophie não. E ela fala que ela não fez nada mais do que proteger a filha dela. Por quê? Ela tinha um negócio assim de maternidade porque queria ser mãe. Ela tentou vários tratamentos com fertilização, várias coisas, e ela não conseguia engravidar. Demora um pouco pra gente entender que a Mimi não é filha biológica deles. Que a Mimi é uma criança que a mãe morreu e eles ficaram com a criança e a Mimi não sabia disso. Lembram da concierge? A história da concierge é o seguinte, é uma senhora que morava em outro país, um país louco aí, que eu esqueci o nome. Gente, é muita coisa pra guardar a informação desse livro. E a filha dela tinha ido pra França pra estudar, pra tentar melhorar de vida. E assim, no começo, a priori, a filha dessa concierge tava super feliz, não sei o que tinha arranjado um trabalho, tava mega feliz. Só que depois de uns meses, ela ligou pra mãe, onde a mãe tava, falando que tava com problemas, que tava grávida, enfim, desesperada, que não ia conseguir continuar trabalhando, nananana. Essa concierge largou tudo lá no país dela e foi até a França pra procurar a filha. Bom, a filha tava grávida e engravidou lá no trabalho dela. Onde era o trabalho dela? Isso mesmo que vocês estão entendendo. Ela trabalhava lá na casa de shows / bordel do Jacques. E ela engravidou lá, porque a dançarina, quando conversa com a Jess e com o Theo, fala que muitos clientes não usavam nenhum tipo de proteção nem nada e muitas garotas ficavam grávidas, né? E aí, o que acontece? A filha da concierge morre no parto. E aí, esse bebê, o Jacques e a Sophie adotam. Então, a concierge vai para aquele prédio onde tá a família toda, não porque eu não consegui outro trabalho, mas para ficar de olho, porque ela sabia que aquela Mimi era a neta dela.
eu sei que tá dando um nó aí na cabeça de vocês, alguns vão estar me xingando, mas, gente, eu tô passando pra vocês como a gente vai descobrindo. O real é assim, ó, é tudo jogado, pá, 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 literalmente. E aí, nesse aí a gente volta pra Jazz com o corpo do bem, todo mundo surpreso. A Sophie fala que ela estava mantendo o bem vivo, ó, um fio de vida, mas estava mantendo o bem vivo. Tava alimentando ele, dando água e nananã, e que na verdade o que os meninos enterraram no pátio não era o bem, era o pai deles. É isso, gente. Obrigada. Curtem o vídeo. Mentira. Bom, só vai ficar até o final desse vídeo quem realmente for perander na veia, porque eu sei que deve ter ficado gigantesco, deve ter ficado confuso, mas eu juro, gente, que o livro ele é perdido assim mesmo. Eu não inventei nenhum ritmo pra vocês. Da forma que eu contei pra vocês as descobertas, é a forma que é contado pra gente. Por isso que eu falei que as 140 primeiras páginas é um saco, porque fica num lenga-lenga sem fim. Mas depois é, tipo assim, tudo vomitado pra gente. E no fim, o que acontece? Eu separei alguns pontos aqui pra falar pra vocês, que eu achei muito relevante. Pode ser que muita gente não assista esse vídeo até o final, mas se você assistir, já falei, eu não vou deixar de falar as coisas por preocupação de tamanho de vídeo, tá? Eu tô aqui pra fazer meu trabalho, e o meu trabalho sempre vai ser passar 100% do que eu planejei falar pra vocês. Esse livro, ele passa muitas mensagens relevantes. A primeira delas, de como a mulher é objetificada. E não é de agora, gente. Eu tava falando isso nos stories do Operandi. É que agora a gente tem acesso à informação, as coisas acontecem muito rápido, a gente sabe das coisas muito rápido, né? Mas a mulher é vista como objeto, é feita de objeto desde que o mundo é mundo. É só vocês verem, antes era muito pior. Né? Hoje a gente tem voz, a gente pode lutar pelos nossos direitos, a gente pode fazer algo a respeito. Antes, se uma mulher se rebelasse contra o marido ou contra o pai, podia parar num hospício, que muitos foram destinos de mulheres assim, antigamente. Vide o livro da Daniela Arbex, é real isso. Outras perdiam a vida. Então, assim, a mulher, infelizmente, ela é quase vista como uma máquina de prazer ou uma máquina de dinheiro. É muito triste, mas é muito, muito real. Algumas se permitem vender, outras são obrigadas a se vender, que é o caso das dançarinas que estavam lá. Elas falam, né, ela fala pra Jazz e pro Theo, que ela não foi pra lá com esse intuito de virar uma dançarina. Só que assim, ela foi pra lá, não aconteceu as coisas e o único jeito dela conseguir dinheiro pra sobreviver era assim. E é o que acontece com muitas, infelizmente, né? E o caso da Sophie foi que, na verdade, ela viu uma oportunidade de sair daquela vida e de ter dinheiro e vida boa, mas ela mesma fala que, na verdade, aquele apartamento todo lindo da cobertura, que é o dela, é uma gaiola de ouro, porque ela sempre foi prisioneira, sempre esteve com um homem, que a partir do momento que eles se casaram, nunca mais olhou pra ela, sabe, do mesmo jeito. Então, assim, é muito triste, mas isso não acontece de agora, gente. É só falado agora, mas isso acontece, assim, desde sempre. Outra coisa que, assim, é muito, muito, muito relevante nesse livro, de como a família, às vezes, não significa proteção, e sim ameaça. Esse livro tem várias passagens que fala que a única coisa que muita gente tem em comum com a família é o sangue e mais nada. Vocês vejam, eles todos eram uma família, porque ser adotado não significa que você não é parte da família, enteado, eu sou enteada, né, da minha madrasta, e ela é como uma mãe pra mim, isso não muda nada. As relações que a gente tem, essas relações intermitentes assim, é família de qualquer jeito. Mas eu costumo falar que, na verdade, família, pra minha pessoa, né, família é a minha mãe, o meu pai, a minha madrasta, o meu padrasto, meu namorado, minha tia e minha madrinha. E meu padrinho e meus 2 primos. Que são as pessoas que realmente, desde que eu nasci, estão comigo. As outras pessoas são parentes. São parentes. Ah, é família.
Tá, é família porque tá no sangue, porque tem o mesmo sobrenome, mas pra mim é parente. E não que eu não ame, não é polêmica isso. É que, gente, família é uma coisa e parente é outra. E esse livro fala de, assim, uma forma com maestria sobre isso. Que, às vezes, a sua família, em vez de proteger, ela muito mais coloca você em risco ou te faz mal do que bem. E isso é um fato. As pessoas têm que começar a aceitar e admitir que sangue até nosso pernilongo tem. E aquele seu amigo que tá com você pra tudo, às vezes pode ser muito mais família que a tua tia, que é irmã da tua mãe. Então, assim, naturalizem isso. Outra coisa que é muito importante a gente ver aqui no livro, como o amor materno, às vezes, se sai de controle, faz mais mal do que bem. Porque a Sophie, pela frustração de não ter conseguido nunca ter engravidado, pelo amor que ela realmente era apaixonada pela Mimi, assim, de amar de um jeito que ela fala. As mães acham que amam os filhos, mas ninguém ama um filho como eu amo. Ela fala. O amor dela virou uma obsessão, uma doença tão grande que ela passou a mão na cabeça. E assim, gente, eu sempre falo, inclusive lá no Instagram do Operandi, passar a mão na cabeça, às vezes, significa muito mais que a pessoa não se importa com você do que se importar. Porque quem se importa tenta te ajudar a melhorar sempre. Não vai passar a mão na tua cabeça quando você fizer cagada, entendeu? Os meus pais nunca passaram pano pra mim em nada. Já comentei aqui em vários vídeos que eu sou muito grata pela educação que eu tive, mas muito mesmo, porque os meus valores éticos e morais vieram dos meus pais e assim, em relação, falando da minha mãe como mãe, do meu pai como pai, não minha mãe como mulher, nem meu pai como homem, pra mim, assim, eles foram impecáveis, sabe? Assim, perfeitos, porque eles me ensinaram valores que ninguém mais poderia me ensinar. E quando eu errei, e já errei muito na minha vida e ainda vou errar, quando eu era criança, minha mãe não falava pra mim, eu te amo muito, você é minha filha, então tá tudo bem. Muito pelo contrário, por me amar muito, que os meus pais me puniam. Não tô falando de surra nem nada disso. E eu falo pra eles que às vezes eu preferia que eles tivessem me batido do que ter falado o que eles falaram pra mim. Então, de novo, fica aí. Eu não sou mãe, eu não posso criticar ou apontar o que é certo ou não, como amar ou não um filho, sendo que eu não sou. Mas eu vejo, né, eu leio sobre o quanto o amor maternal, se não for saudável, se não for pra educar, pra fazer bem, pode fazer muito mal e pode dar muita merda. Você pode estragar um ser humano por excesso de amor, acreditem em mim. Outra coisa que é falada nesse livro, inclusive acho que pelo Nick, é que como o dinheiro sujo adoece as pessoas que estão envolvidas com esse dinheiro. E é verdade, ele fala que o dinheiro da família parecia um câncer, sabe? Que foi, assim, deixando todos os membros da família doentes. E isso é um ponto que é muito verdade na vida real. Eu falei lá no Operandi, quando eu tava comentando desse livro, é muita hipocrisia a gente chegar e vir falar que ninguém gosta de vida boa, que ninguém gosta de coisa boa, que ninguém gosta de viajar, de coisa... roupa boa, bolsa boa, comida boa, é hipocrisia. Só que, vejam bem, eu fiz uma anotação aqui de umas pesquisas que eu já tinha feito e lido sobre algumas coisas e alguns crimes financeiros que o ser humano, e eu fui, inclusive pelo lado filosófico, fui fazer uma pesquisa. O ser humano, ele confunde muito, porque assim, dinheiro todo mundo quer e todo mundo gosta, né? Quem não quer e quem não gosta não bate muito bem na cabeça, essa é a real. Mas existem 3 termômetros, né, de dinheiro. A gente costuma falar, os filósofos, né, e eu falo isso há muito tempo, eu só não sabia de onde vinha essa expressão, que na verdade a gente é escravo do dinheiro. O dinheiro não trabalha pra gente, a gente trabalha pro dinheiro. E existe uma diferença entre o dinheiro pra luxar, o dinheiro pra ter uma vida confortável e o dinheiro pra esbanjar. E geralmente o ser humano, ele sempre almeja ao nível do dinheiro para esbanjar. Porque se a gente parar cruamente para pensar, para sobreviver a gente precisa de muito pouco.
para viver, a gente precisa do suficiente. E para viver uma vida de conforto, aí precisa de um pouquinho mais. Mas tem algumas pessoas que se vendem para sempre ter mais nunca tá bom, que é o dinheiro do esbanjar. E 80% dos casos que é muito dinheiro e a pessoa nunca tá satisfeita, nunca vem de um caminho limpo. Não vou entrar em detalhes, mas vocês podem pesquisar aí crimes financeiros, crimes de família que envolve dinheiro, vocês podem ver. Sempre tem alguma mutreta. Então, assim, eu concordo muito com o que o Nick disse nesse livro, que dinheiro sujo adoece quem está envolvido com esse dinheiro, porque é real. As pessoas se vendem, 98% das pessoas têm seu preço, podem falar que não. Gente, isso é fato de ser humano, não é de mim, de você, é do ser humano. Poucas pessoas hoje em dia têm valor, e para as pessoas que a gente vê que tem valor, a gente tem que guardá-las numa caixinha, porque isso é muito raro. Enfim, esses eram os pontos que eu precisava vir aqui falar pra vocês, que realmente esse livro traz uma reflexão absurda sobre isso. Eu peço 1 milhão de desculpas pelo tamanho do vídeo. O operandi sempre vai fugir do comum. Eu sei que normalmente vocês estão acostumados com review de livro de 15 minutos, 20 minutos exagerando, mas eu não vim pra fazer o que todo mundo faz. Eu não tô aqui no YouTube pra fazer vídeo como todo mundo faz. Eu não tô aqui no YouTube pra falar de livro como todo mundo fala, tá? Eu espero que você queira estar aqui pelo operandi estar buscando sempre um diferencial. Sempre ser mais do menos, tá? Então é isso, me desculpem o tamanho do vídeo, mas eu não vou ficar preocupada com isso, sendo que eu tinha coisas relevantes pra falar pra vocês sobre. Meu infinito obrigada se você ficou comigo depois desse documentário sobre o apartamento de Paris. Muito obrigada. Não se esqueçam de deixar o joinha aí embaixo. Isso é vital pro canal, porque é dessa forma que o YouTube entende que você está gostando do conteúdo do operandi. Caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, acrescente na sua vida coisas boas e se inscreva aqui embaixo. E, se possível, nos recomende para todo mundo que gosta do assunto livro, terror, crime, enfim. Chama todo mundo para nossa comunidade True Crime. E, claro, se rolar em um upgrade da sua parte com o operandi, compartilhe muito os nossos vídeos. Eu fico por aqui. Mais uma vez, meu imenso obrigada se você ficou comigo até aqui. Um enorme beijo, um grande abraço e se cuidem!